E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Instituto ATG. Eu trouxe aqui um engenheiro civil chamado Ricardo Mouto, pelo qual eu tenho muita consideração, até porque nós fomos colegas de turma, se formamos juntos aqui na Faculdade de Engenharia de Bauru, no campus da Unesp. O Ricardo, além de engenheiro civil, ele é mestre em tecnologias ambientais e recursos hídricos e também doutor em irrigação e drenagem. É isso mesmo, Ricardo? Exato, poxa, Bem-vindo. obrigado pelo convite, né? A gente se conhece há 20 anos, mas a gente se reúne muito pouco, né? A nossa turma, de forma geral, e a gente tem que aumentar esse network. Então, muito obrigado pelo convite. É isso aí, eu segui aí a carreira acadêmica, mas em paralelo também a carreira profissional, né? Então, eu sempre caminhei por esses dois eixos, né? O eixo acadêmico e o eixo profissional. É legal ter esse paralelo, né? Porque a gente pode aproveitar o que é de interessante em um no outro, né? A gente percebe que existe uma questão deficitária de profissionais acadêmicos na questão da prática e também muitos profissionais da prática que têm uma questão em déficit com relação à teoria. E Uhum. fazer essa junção é sempre importante e a gente talvez não fez muito isso no passado, né? Exatamente. Nós tivemos um professor, eu acredito que você fez a mesma disciplina que eu, e numa aula ele falou assim, não tem aquele ditado, a teoria, na prática a teoria é outra? É, Na verdade, a prática com teoria é outra, né? sim. Então, essa relação da prática e teoria é muito importante. Hoje a gente vê no ensino, né? Eu estou há 14 anos no ensino superior, nós vemos as universidades particulares, de forma geral, com cursos mais noturnos, com docentes mais dedicados à prática, né, dedicados ao ensino, pouco dedicados à pesquisa, mas que para se sustentarem muitas vezes trabalham durante o dia e à noite vão dar aula. Então eles levam os problemas que eles veem em obra, em projetos do dia, para o período noturno. E, por outro lado, você tem a universidade pública, que no Brasil, e onde nós nos formamos, é uma das melhores faculdades de engenharia civil, né, e aqui na Unesp, na qual você tem uma pesquisa muito grande, né, uma dedicação, diria 80% de pesquisa, 10% de ensino e 10% de mercado, né? Então nós precisamos balancear isso, né? Porque dentro do mundo da universidade particular a gente está deficitário em pesquisa e o mercado precisa de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Dentro da universidade pública nós estamos ao contrário, nós estamos com muita pesquisa, mas se você pensar na nossa turma de 60 alunos, você caminhou aí para a área acadêmica, sempre está com um pé lá, outro aqui. Eu tô com um pé lá e outro aqui. Acho que mais dois ali que fizeram mestrado, mas pelo que eu me lembro, nem trabalham com a área acadêmica, de 60, né? 59, vamos colocar que nós também estamos lá e cá, então É. 59 estariam no mercado. Então é importante você ter essa relação, né? E o mercado ele não exige somente um cálculo. O mercado exige o cálculo, a análise, relação interpessoal, né, os soft skills. Eu fiz um MBA também, que foi em gerenciamento de projetos, e eu sempre falo que no MBA foi onde eu mais aprendi, né? Mais que o mestrado e doutorado foi. No mestrado e doutorado eu aprofundei dentro de alagados construídos, então dentro do que eu já trabalhava lá com a pesquisa FAPESP, eu mergulhei mais profundamente naquele tema. E quando eu fui fazer, junto com a Maísa, o MBA, cheguei lá, primeira disciplina, filosofia aplicada à negociação de conflitos, totalmente humanas, e a engenharia não vê nada de humanas, né? E aí quando a gente olha ali, eu comecei, poxa, mas naquele conflito que teve no outro projeto, se a gente tivesse agido assim, teria sido diferente. E aí eu gostei e fui fazer o MBA, né? Deixei um rim lá no MBA, 2 rins, que é caro pra caramba, mas foi algo que me evoluiu muito, né? Então eu acho que esse lado das ciências humanas dentro da engenharia é deficitário, até mesmo dentro da matriz curricular do curso, né? E os cursos estão se modernizando, né? A gente tem a nova curricularização dos cursos de engenharia, que o MEC permitiu, né? Onde a gente consegue já trabalhar um pouco menos engessado para colocar essas disciplinas, né? Nós tem algumas universidades, por exemplo, Mackenzie, que você tem o pessoal que sai de lá mais focado ao business, né? Você tem outras que são mais focadas à automobilística, FEI, Mauá. Então você tem algumas características diferentes em cada universidade. E isso está dentro da matriz, né? Ainda a gente tem que lidar, dentro da universidade a gente fala que a gente tem vários clientes, né? O cliente MEC, que abre o curso. O cliente CREA, que finaliza o curso e dá as atribuições. E que muitas vezes tem uma visão muito tradicional da coisa. Está mudando um pouco, né? Eu faço parte também do CREA como
membro da Câmara Especializada Civil, como suplente. E hoje eu entendo um pouco melhor isso, mas você faz esse paralelo ali, você atende o MEC, mas o CREA não entende a mesma forma. Você atende o CREA, mas o MEC não entende a mesma forma. E lá de fora tem o mercado dos alunos que vão entrar e tem o mercado consumidor, que são as empresas onde eles vão trabalhar, né? Então, um não está conversando com o outro, cada um está falando mal do outro e ninguém está unindo. Então, acho que o papel hoje dos cursos é fazer essa união, né? A união entre todos esses clientes, para que a engenharia do Brasil volte a ser referência. Né? É engraçado até você ter falado essa questão das disciplinas de humanas dentro da engenharia, porque se você for ver, até muitas pessoas acham que o engenheiro ele é físico, o engenheiro é matemático, o engenheiro é químico, o engenheiro é tudo isso, mas na verdade ele não é nenhum desses, né? Sim. Ele usa a matemática, usa a física, até a sociologia para resolver problemas de engenharia. E apesar da matemática e física ser muito aguçada, essa parte social ainda, não só social, mas também de interrelacionamento pessoal para poder lidar com os conflitos, ainda é muito abafado, né? Não é muito abordado abertamente. Exatamente. Geralmente o engenheiro que vai liderar uma equipe, enfim, seja em obra, seja em projetos, ele acaba fazendo essas pós-graduações nessa área de administração, de negócios, né, para justamente ter as competências e as habilidades que não foram desenvolvidas dentro do curso da engenharia. E na engenharia o curso é muito pesado, então você não tem muito espaço para abrir. Né? E aí vem até a questão do EAD, né? O pessoal sempre me pergunta assim, você é a favor ou contra o EAD? Eu acho que o EAD no Brasil ele foi utilizado de uma forma muito, muito pejorativa e como uma ferramenta de venda de diplomas, né? Mas o EAD é uma ferramenta poderosíssima. Ele não é uma modalidade de ensino, na minha opinião. Ele é uma ferramenta de ensino. Então, vou dar um exemplo pequeno para a gente não estender muito. Mas, por exemplo, semana de engenharia. Para eu trazer um palestrante, um cara que manja pra caramba de obras, eu tenho que pagar avião pro cara, tenho que pagar aeroporto e tenho que tirar 3 dias ele da obra. É inviável, não dá para fazer isso. Não é nem econômico. Só tirar 3 dias da obra um cara que está lá em Machu Picchu, por exemplo, a gente tem uma engenheira Meirelles, a Aline Meirelles, que deu uma palestra fantástica para a gente lá sobre ferrovia, e ela estava à frente fazendo gestão de projeto da ferrovia de Machu Picchu ali, né? Como que você traz ela para vir fazer? Não tem jeito. E aí o EAD possibilita isso. Então imagina uma disciplina optativa de túneis. E quem vai dar essa disciplina é o cara que estava construindo a Tamoios lá, responsável pelos túneis da Tamoios, que acabou de sair, está sujo ainda da obra, foi lá no hotel e está dando uma aula online. Ninguém melhor do que ele para falar do assunto. O cara muitas vezes não é mestre, não é doutor, mas sobre um assunto prático é o foco, entendeu? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para mudar, né, em relação a mestres e doutores. Eu acho que a universidade tem que ser montada a partir de mestres e doutores, mas tem uma carga grande de disciplinas que seria muito interessante o pessoal que está lá no dia a dia, entendeu? Então, esse pessoal está modernizado em relação à tecnologia, atualizado, né, em relação à tecnologia, e você não consegue trazer uma pessoa dessa para Bauru, para Lins, que seja, se não for pela ferramenta EAD. Então, o EAD, existem alguns cursos, por exemplo, na área de TI, que são referências, onde o EAD é mais caro que o curso presencial da mesma universidade, onde o EAD ele vende a flexibilidade. Então, você vai ter muito, em São Paulo esse curso, tá? Então, você vai ter uma perda de deslocamento de 3 horas por dia para chegar na universidade. O EAD você pode estar escutando durante o trânsito um assunto ou outro. Não dá para fazer todas as disciplinas. Eu acho que tem que ser moderado, tem que ser uma ferramenta e não uma modalidade. E o MEC já permite isso, que 40% dos cursos sejam em EAD. Né? Eu acho até que é uma carga alta, 40%. Eu diria que 20% é interessante. Mas tem que ser um EAD que faça sentido. Você tem que usar o EAD potencializado a essas lógicas, né? De trazer gente de fora, muito focada, aquela pessoa que só vai dar aquela disciplina, uma disciplina prática, aquelas disciplinas de 2 créditos que geralmente acontecem no final do curso, entendeu? Então aí seria muito interessante. Eu entendo que o EAD, ele nasceu um tempo atrás, e como tudo que nasce novo, ele não vem perfeito, né? Sim. Agora, é uma mudança, e tudo que é mudança é evolução. A gente só tem que, né, direcionar. É que nem aquela história, ninguém tem solução para nada, ou nunca ninguém falou sobre isso. Aparece e aí vem um monte de gente para criticar. Sim. Mas não vê que aquilo ali é uma semente de algo que no futuro pode ser muito interessante em todos os sentidos, né? Uhum. Então, que nem mesmo você falou,
essa ferramenta possibilitou você ter acesso a um profissional que está ali trabalhando com túnel, quem melhor do que ele para falar de túnel, né? Exato. E às vezes você pegar e trazer um cara desse para fazer esse ensino presencial fica inviável pela questão do tempo. O tempo é dinheiro, né? E aí não é possível fazer presencialmente. Mas assim, nós vamos conseguir, né? A gente Com certeza. está evoluindo nesse sentido, o pessoal está vendo que é uma ferramenta muito importante e a tendência é só melhorar. Sim. A Né? pandemia colaborou bastante com isso. Eu acho que a gente Sim. adiantou bastante anos aí de aprendizado, forçadamente, né? Vimos o que dá certo, o que não dá certo. Eu peguei uma época que as universidades tinham medo do curso EAD. O EAD vai acabar. E hoje a gente vê que o EAD é para um outro público. Então, por exemplo, você já tem uma faculdade de engenharia, você quer fazer contabilidade. Por quê? Porque você tem um escritório de engenharia, você vai fazer a contabilidade do seu escritório de engenharia ali, que emite 1, 2, 3, 5 notas por mês. Tem mês que não emite, tem mês que emite 10 notas. Então você vai fazer a contabilidade do seu escritório. Ainda mais com a Faz um... formação em engenharia que é exatas, vai ter uma certa facilidade de dar Exatamente. continuidade num curso Bem por desse aí. tipo EAD, né? Exatamente. Né? Curso de capacitação. Então tem muita coisa de capacitação que seria interessante. Dentro da nossa área, não sei se aqui no Instituto vocês têm esse modelo de ensino, mas dentro da nossa área, às vezes você vai dar uma disciplina de projeto. O cara não tem notebook. E alguns tipos de projeto nem rodam em notebook. Né? Teria que ser um notebook de 30, 40 mil reais. Mas na casa dele ele tem um desktop muito bom. No escritório dele ele tem um desktop muito bom. Então, em vez de ele vir presencialmente aqui e não ter a ferramenta para ele poder treinar, ele está na casa dele, no ar-condicionado, com o café dele, descalço ou de pantufa, né? E com o maquinário dele que ele trabalha no dia a dia. Então, isso seria potencial. O problema é, de novo, usar o EAD errado. Né? Então, hoje, grandes grupos educacionais compram a aula do professor por 7 mil, 10 mil reais, coloca isso aí em escala para 5 mil alunos, o professor não ganha proporcional ao número de alunos, e coloca um tutor extremamente barato, né, em cada um dos polos. Né, para dizer muitas vezes que tem o tutor. Né? Então, isso é um modelo de ensino que eu não acho que é o mais adequado. Né? Agora, o EAD como ferramenta é fantástico. Tem razão. Isso acontece muito, não só nessa questão, mas também até os modelos de empresa e tipos de chefe, né, que a Sim. gente tinha no passado e está tudo mudando, né? E o pessoal que não acompanha essa mudança vai acabar ficando para trás. Porque a gente ouve até falar a questão de assédio moral em empresa e aqueles chefes mais antigos, né? E hoje a gente vê que a moçada nova que está vindo não está aceitando muito mais isso como o Sim. pessoal aceitava como vaca de presépio, né? Uhum. Então tem todo um contexto aí de que o mundo está mudando e essas tecnologias têm que acompanhar a meninada, né? Vai a fase de transição, que nem a gente está falando que a educação está passando uma fase de transição, as gerações, né? Eu vejo assim, eu peguei a geração nossa, que não, a internet era discada depois do... muita coisa que a gente fazia na faculdade não está gravada porque não tinha rede social. A gente tem sorte nessa época, né? É verdade. Não está registrado, então não existiu. Naquela época a gente jamais imaginou que ia ter mudado tanto quanto mudou. Né? Exatamente. Aí eu peguei a geração Facebook, né? Eu peguei a geração Instagram, agora a geração TikTok, né? E talvez venha uma outra geração daqui a pouco. E eu sempre tento entrar dentro dessas mídias para entender como que funciona. E aí hoje, nessa fase de transição, dentro do mundo corporativo, você tem um pessoal que já está em cargos de chefia, que já tem 20 anos de experiência trabalhando aí na área, e com o pessoal que está novo. E aí chama esse pessoal de geração mimimi. E o pessoal mimimi chama de arcaico. Pois né? é. E um não entende a função do outro. Né? Eu, dentro das minhas aulas, eu sou meio light com chamada. Né? A gente tem que fazer, é uma obrigatoriedade do MEC, mas eu não sou um cara assim, P sobre 2, o Rigitano já veio? Vai vir. Depois de sobre 2 ele do tá aqui, Rigitano. P sobre 2. Eu não sou assim. Por quê? Porque eu entendo que dentro da nossa profissão a gente não deve bater cartão em engenharia. Vai ter dia que você vai sair mais tarde, mas tem dia que você tem que sair mais cedo para poder levar o filho no hospital e por aí vai. Né? Ou resolver um problema no poupa-tempo, enfim. Sim. Então eu acho que a gente é cobrado por metas. Né? Então você tem um objetivo que você tem que concluir e aí você conclui esse objetivo e se já tiver outro, você engatilha, enfim. Então a gente, lá no escritório, né, eu fui sócio 10 anos do professor Léo na Inovatec, hoje eu tenho uma outra engenharia, mas lá no escritório a gente sempre trabalhou assim. A gente tinha um desenhista muito bom, é um colega hoje meu, está fazendo inclusive engenharia, e eu falava assim, ó, se você pegar o freelance aí de renderização, que ele pegava para complemento de renda,
fica à vontade, pode usar o computador aqui do escritório para fazer, que era um computador bom, pode fazer no horário, desde que a gente não tenha nada em urgência, aí tenha produção nossa, pode usar, não precisa ficar com o tempo vago aqui tentando achar o que vai fazer, né? E se você pegou, faz, aí você não precisa fazer à noite. E eu nunca cobrei um aluguel do equipamento dele, porque eu achava lógico isso, ele está melhor qualidade de vida, né? E a gente não poderia contribuir com um salário maior para ele, então acho que faz total sentido. Então a pessoa acaba se adequando a viver com aquele salário e o que entra extra é o que aumenta a sua qualidade de vida. É aquela velha história, você ganha 2 mil, você vive com 2 mil, você ganha 5 mil, você vive com 5 mil, você ganha 20 mil, você vive com 20 mil. Agora, se você ganha 5 mil, vive com 5 mil e de vez em quando entra um projeto, um extra, que a gente fala, né? Faz um freelance, isso vai te dar uma viagem no final do ano, faz você fazer sua área gourmet, faz você trocar o carro, isso te dá uma qualidade de vida maior, né? Sair desse modelo engessado, né? O que custa o cara estar ali desenvolvendo algo que vai trazer um benefício para ele em termos técnicos, né? E para você também, porque ele é seu prestador de serviço. Então, né, existem umas mentes arcaicas aí que acham que isso é como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Exato. Né? E não é por aí, né? Exato. E agora sim, uma reclamação que o pessoal tem, mais antigo agora, é a questão de que o pessoal, apesar de pegar tudo muito rápido, eles são meio superficiais, né? Eles não mergulham em regiões abissais para pegar a base do conhecimento. E a gente sabe também que isso é importante porque é isso que estrutura uma boa argumentação numa obra, numa aula. Sim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O ruim dessa geração, que erroneamente é chamada de mimimi, não deveria ser chamada assim, que é uma geração que pensa diferente, mas um dos pontos negativos é justamente isso e é o que eu mais escuto das empresas, né? Então, eu estava lá com o pessoal da Franzolin, também colegas nossos de formação, e formando parceria aqui da FIB, né, com a Franzolin. Eles têm um projeto muito legal, Escola na Obra, lá, um projeto exemplar, na verdade, que é deles lá, e a gente quer colaborar com esse projeto. E aí eu estava conversando com o Gustavo Kobayashi, né, foi nosso colega, e é exatamente isso que ele falou. Ele falou, a gente precisa da universidade formar a pessoa a correr atrás, né? Então, vou exemplificar o que aconteceu na minha aula semana passada, antes da prova, né? Uma semana antes da prova, bate o desespero do aluno. Professor, onde que está a apostila? Não tem apostila e PowerPoint há muito tempo nas disciplinas de projeto. Minha disciplina fala assim, tem um monte de videoaula no YouTube. Nós vamos colocar a mão na massa, vamos fazer um projeto. Isso aqui é um estágio, é uma extensão de estágio. Inclusive você grava vídeos para deixar disponibilizado para eles assistirem, né? No YouTube, meu Mouto Engenharia tem alguns vídeos lá. Eu assisto alguns. Exatamente. Tá abandonado lá, que eu tô com uns projetos aí que eu tô entregando, então tem um monte de coisa lá na fila de produção. É um YouTube meio abandonado, não é que nem o do Aldo, que é tudo certinho aqui com a programação. Não, também não é tão certo, tá mais parecido com o seu do que o seu com o meu. Mas enfim, quando chegar a 1 milhão de inscritos, eu encho uma betoneira com slime e aposento. O que eu vou ganhar de view. Mas enfim, então os alunos bateram desespero, né? Porque não acompanharam muitas vezes o projeto ou não tiveram a preocupação de anotar. O pessoal não tem mais caderno. Então o aluno falou para mim, mas não tem apostila. Eu falei, não, lembra que na primeira aula eu falei, eu abro o catálogo da Tigre, da Manco, abro a norma, é isso que você usa no dia a dia. Eu faço você aprender a buscar as informações e desenvolver o projeto, né? Lógico que tem disciplinas que são teóricas, mas nessas práticas tem que ser aplicado a isso. E aí, mas não tem apostila, eu não consigo estudar. Eu falei, mas e as anotações que você tem, né? As anotações eu não tenho caderno. Não anotei. Não anotei. Tirei foto da lousa. Então abre aí. Eu tenho que ver onde que tá. Então você tem que pelo menos abre pastas de fotos e separa por disciplina, porque quando você for estudar, pelo menos você vai conseguir buscar essas informações. Saber o que é o que, né? Aí veio a pergunta assim, foi uma pergunta inocente, assim, de uma pessoa que acompanhou as aulas, tudo, mas foi uma pergunta, professor, você vai passar o link do catálogo da Tigre? Falei, gente, Google, pelo amor de Deus, Google, catálogo Água Fria Tigre. Né? Tem coisas que estão vindo muito no automático, porque essa geração já é uma geração da internet das coisas, a 4.0. Mas a gente tem que buscar o mínimo, né? A gente ainda não está com telepatia, né? Então Google lá, é só Google, catálogo Água Fria Tigre. Né? Eu mesmo não fico com isso na minha pasta. Na aula eu tenho que ter internet, porque está tudo na nuvem, eu entro lá no Google, catálogo Água Fria Tigre. Eu abro para ver quanto que vale. Por que eu não coloco 20 milímetros nos meus projetos de instalação predial hidráulica? Porque custa a mesma coisa. Aí eu abro lá o 6C, Mercado Livre.
mostra que a tubulação é o mesmo preço, ou às vezes até mais caro, de 20 milímetros. Então, essa questão de buscar informação tem sido uma crítica grande das empresas junto com o desenvolvimento de soft skills. Eles cobram muito a gente em relação a isso. Proatividade e soft skills, né? Que são as relações pessoais, inteligência emocional. Não é ser amigo de todo mundo, mas é saber se impor. A gente estava conversando aqui fora, né, sobre um profissional excelente que ele sabe se impor, sabe ser duro numa reunião, mas de forma educada. Né? Eu tenho vários exemplos assim de pessoas que acabaram sendo mentores na minha vida e geralmente são clientes, né, que pensam dessa forma, né? E também já tive gente que xingou minha mãe na reunião e tinha razão de estar bravo, porque a gente estava assumindo uma construtora lá que só tinha feito besteira mesmo, né? E essa pessoa, um fiscal de obra, mas xingou e eu fiquei nervoso na época, eu nem tinha feito a MBA ainda. Fiquei nervoso, aí um engenheiro brilhante aqui de Botucatu, chama Sérgio Bach. Esse cara aí é um cara que me ensinou muito, assim, dentro das reuniões. Nunca foi meu professor, né? Mas ele colocou a mão assim e falou, não, calma. Sérgio Bach? Sérgio Bach, é um cara... faz tempo que eu não converso com ele, mas seria uma pessoa legal para bater um papo, viu? E aí, o que aconteceu? Ele falou, não, calma, baixou ali, eu não fiquei nervoso. E essa pessoa hoje que é fiscal, né, que xingou minha mãe, na verdade, na reunião, é um amigo meu e do meu ex-sócio. Depois que entregamos a obra, ele viu tudo, né, ele até veio pedir desculpa por ter sido grosseiro, mas é o estilo dele. Antigamente, isso funcionava, era dessa forma que tinha que ser, né? Então tinha que falar mais troncudo, principalmente em obra. Só que hoje as coisas mudaram, hoje não tem mais a necessidade, acredito eu também, isso já fazem uns 12 anos, eu sempre brinco que ele era muito bravo, eu converso com ele de vez em quando, hoje a gente é amigo, né? Mas ele tinha toda a razão de estar bravo, mas eu acho que as coisas hoje tem que, não é a questão assim, se falar vai rolar processo, não é nem em relação a isso, é questão de educação, de bom senso, né? E chegar a um acordo. É que muitas vezes você vai na educação e as pessoas pisoteiam em você, né? Mas você tem que saber se impor na educação, né? Então, eu acho que é bem por esse caminho. O ser humano é meio que assim, né? Você vai dar a mão pro cara e ele tira. Né? Aí você tira a mão, ele vem. Alguns torcem sua mão. Alguns empurram ela para baixo, assim, parece que tá dando uma chave, né, de arte marcial na sua mão. Mas é meio que característico do ser humano. Mas é o que eu falei para você também, né? Todo mundo que não evoluir não vai acompanhar. As pessoas não estão mais aceitando esses tipos de conduta. Inclusive, em vez de responder na mesma moeda, elas simplesmente se retiram e não aceitam mais trabalhar com comportamentos dessa espécie, né? Sim. Tem momentos que você tem que fazer isso mesmo, né? Você tem que escolher o seu caminho, né? Mas eu acho que a mudança, a transformação, ela tem que sempre existir. Né? Sim. Você para pensar construção civil, principalmente pequenas obras, a gente está muito arcaico ainda. A gente joga o reboco na parede e alisa praticamente com a mão. Isso é indústria 0 e 1.0, né? A gente ainda não passou pelo processo de industrialização. Tudo bem, fabricação de piso, ok, mas pega uma obra aí que está toda a esquina de casa aí, não tem processos de linha de produção, não tem automação ali dentro, não tem tecnologia, não tem internet das coisas. A pessoa está num condomínio, eu estou com 2 obras em condomínio dando consultoria aqui em Bauru. Então, acabou, precisa buscar uma fita isolante, precisa buscar uma luva, um T, sabe aquele corre que geralmente é o estagiário que faz? Mas mesmo com o planejamento acontece uma coisa ou outra que é na emergência. Aí a pessoa tem que pegar o carro, o combustível está super barato, né? Sair da portaria. Aí para entrar, dependendo do horário, você demora 15 minutos para entrar no condomínio de novo, fazer todo esse corre durante a cidade. Aí já foi 1h30, 2 horas. Eu lembro da minha época de Assuã, eu ficava o dia inteiro com a caminhonete da Assuã correndo nos depósitos comprando coisas, né? Assim, caramba, ninguém pensou, a ideia, hein? Se alguém fizer isso aí, depois gera patente aí para mim. Mas por que não tem o iFood da construção civil? Por que os depósitos, lá em Lins ainda você tinha que sentar, você pegava, era self-service, você pegava lá o que você precisava no depósito, mas você tinha que passar na mesa do vendedor para ele tirar a nota, e geralmente já tinha gente sendo atendida, né? Então você tinha que esperar para tirar a nota para passar no caixa. Uma lâmpada para fazer isso. Não dá, né? Então imagina o iFood, eu preciso de uma luva aqui, pede para o motoqueiro entregar. Uma oficina mecânica faz isso, ela não tem estoque de peça ali dentro. Chegou aqui uma Fremont com amortecedor, você manda lá o amortecedor da caminhonete lá para você, né? O motoqueiro chega em meia hora e te deixa lá. Por que na construção civil ainda não tem isso? Olha só como o nosso pensamento é arcaico. Eu sempre falo para os alunos, a engenharia civil é maravilhosa por ser arcaica ainda. Porque tem muita possibilidade de inovação. Acho que as grandes obras têm veículo autônomo, tem um monte de coisa, mas estou falando das pequenas obras. O que é mais fácil de você
ser inovador? Na área de TI no Vale do Silício ou na construção civil no interior de São Paulo? Construção civil no interior de São Paulo, basta olhar o que a indústria automobilística, aeronáutica fez e copiar. O iFood já existe, pega a mesma plataforma, faz um iFood da construção civil, faz o cadastro lá dos depósitos que coloca ali o seu catálogo. Não tem E isso. esse é um exemplo que você está dando, mas se a gente parar para pensar, vai ter dezenas de coisas que podem ser feitas nesse sentido, né? Sim, exatamente. E facilita, é a internet das coisas entrando dentro da construção civil, que ainda é 1.0. Sim. Ricardo, vamos falar um pouco agora da sua vivência profissional, né? Eu sei que você trabalhou na Inovatec e hoje em dia você tem a Mouto Engenharia, está seguindo aí carreira solo e pelo que a gente pode acompanhar, está indo muito bem. A sua principal área de atuação? Na Inovatec, eu comecei a trabalhar como funcionário da Inovatec em 2008, virei sócio, se eu não me engano, em 2009. Fiquei sócio até 2018, quando os trigêmeos vieram, e aí a gente saiu de licença maternidade e paternidade. Né? E depois eu voltei com o meu escritório. Então eu nunca briguei com o Léo, é outra pessoa excelente. Até um dia bater o papo com ele, o cara é um papa na linha de tratamento de efluentes industriais, conhece muito. E hoje eu ainda trabalho em parceria com ele, né? Mas cada um com o seu escritório. E basicamente assim, dentro da Inovatec foi um grande aprendizado, porque como ele tem esse viés na área industrial, então eu aprendi sobre usina sucroalcooleira, frigorífico, curtume, laticínio, tudo que você possa imaginar, indústria alimentícia, né? Tudo que você possa imaginar de indústria a gente já pisou dentro para entender o processo industrial e gerar um tratamento de efluentes, né? Que é diferente do esgoto sanitário. O esgoto sanitário é padrão, né? Não muda muita coisa, uma área pública tem uma característica um pouco mais diferente, mas tratamento de efluente, usina para usina muda, usina sucroalcooleira. Então a gente fala que é um paciente que você tem que fazer o exame de sangue, fazer análise química do efluente e ir estudando qual é a melhor solução. E muitas vezes a gente entra dentro da produção, faz uma produção mais limpa para não gastar com o efluente. Né? Agora, o gargalo, o fim desse efluente é lançado onde? Você pode trabalhar com ciclo fechado, que foi o que a gente fez na usina Lins, Batatais, que o efluente é 100% recuperado dentro da própria indústria, para lavagem de cinzas de novo, enfim, 800 metros cúbicos por hora, é coisa pra caramba. Né? São 800 caixas d'água por hora passando, né, de efluente quente, com cinza, né? É muita coisa para tratar, mas também muita coisa que pode ser reaproveitada, né? Sim, sim. A indústria ela trabalha em ciclo fechado, né? Então, quando se aplica ciclo fechado, não é na economia da água, porque a água é barata. No Brasil, a água é barata, né? Não é nem pela economia da água. Mas a produção mais limpa, onde aperta, para tratar essa água depois de poluída, é muito caro. Então, se você não trabalhar de forma eficiente em relação a isso, minimizando já o que dá, né? Você vai gastar muito com tratamento de efluentes, tá? Sim. Tem diversos casos, né? Pode ser um outro bate-papo aí sobre produção mais limpa, diversos casos de indústria que a gente aplicou isso, né? E mudar o conceito. Eu sempre falo para os meus alunos assim, você trabalha na pós lá de Lins, você trabalha num departamento de responsabilidade, de departamento ambiental ou departamento de responsabilidade socioambiental de uma empresa, primeira coisa que você vai fazer quando você voltar da aula, que a aula é aos sábados, então na segunda-feira, é fechar esse departamento e criar o departamento de sustentabilidade. Porque quando você fala em ambiental e socioambiental, é aquele negócio que eu tenho que ter, porque para ser bem visto perante a sociedade, por obrigatoriedade de lei. Vou ter retorno financeiro. Talvez um marketing ambiental é explorado em cima disso, sim. Mas o presidente da empresa, ele não vê o diretor ambiental com o mesmo poder de decisão que o diretor industrial. E a gente vai dentro das indústrias e a gente tem diversos casos de multinacionais que a gente trabalhou, que a gente muda esse conceito. Né? A gente fala assim, você reparou que se alguém errar a receita, vou colocar um exemplo didático, uma fábrica de bala, se alguém errar a receita lá em cima, vai descartar para não mostrar que errou e vai aparecer lá no efluente como um pico de carga? Então o tratamento de efluente tem tudo a ver com a linha de produção, que é um dedo duro da linha de produção. Né? Então, a gente aplicou, isso foi um projeto do Léo, não foi um projeto meu, depois eu dei continuidade, mas você tinha uma fábrica de bala e você tinha que dobrar a estação, que era fantástico deles, para vir a produção de outra fábrica. Então, eles iam dobrar a produção, dobra a estação, que era uma estação que era algo absurdamente tecnológico, eficiente, caro pra caramba, mas pagava. Então, fomos contratados só para chegar lá, né? E aí, em cima disso, o Léo trabalhou, deixa eu ver como que é a sua fabricação de bala para a gente poder reduzir, não precisa ampliar. Não, isso aqui é segredo industrial, você não pisa aqui dentro, tal. Até um dia que o presidente da empresa falou assim,
Se é uma fábrica de efluente, que tem como rejeito a sua bala, o seu chiclete, por aí vai. Aí o cara ficou meio bravo, né? Mas parou para pensar, faz total sentido e deixou a gente entrar. Tem que entender o que acontece por... Eu vou dar um exemplo bem didático, foram várias ações, mas um exemplo didático, adaptado. Imagina uma esteira que tem uma bala lá, né, que está sendo embalada. A bala tenha farpinhas de bala, né, um drops, tem farpinhas de drops. Essa farpinha o pessoal jogava pro chão, uma área estéreo, depois no final do dia lavava o chão todo melado e ficavam pisando nessa parte melada, então ficava um negócio complicado. E toda essa carga de açúcar ia para aquela Ferrari que tinha lá embaixo, vamos dizer, um Porsche, na verdade, que era mais eficiente, e dava conta. Custava caro, mas pagava, o drops é caro, então pagava. Mas não era a melhor solução, né? O que a gente fez? Coloca do lado da esteira uma calha de aço inox que vai reaproveitar isso e vai virar matéria-prima de novo. Recolhe, né? Dá um pincelzinho na mão de cada funcionário, né? Em vez de fazer com a luva ali. E coloca um cadeado em cada torneira do salão para não ter lavagem. Você reduziu pra caramba a carga orgânica, você aumentou pra caramba a eficiência da matéria-prima, porque você não tem mais resíduo. Né? Era bala saindo como efluente. Ah, tratava o efluente? Tratava. Então, no final das contas, essa produção duplicou, é um caso real esse, tá? Essa produção duplicou dentro dessa empresa e a estação, em vez de aumentar, diminuiu. Então, em vez de dobrar a estação, diminuiu. Isso não teve gasto, que estava pronto já para ter esse gasto de milhões para uma outra estação moderna daquela, e que pode ser revertido ali, ou em maior margem de lucro para a indústria, ou em redução do preço para maior competitividade no mercado. Então, efluente a área ambiental tem tudo a ver com comercial, com industrial. Né? Então, eu aprendi muito dentro da Inovatec em cima disso. Minha paixão sempre foi trabalhar eu falo que eu sou um arquiteto frustrado, né? Eu sempre quis trabalhar com residências, enfim, só que eu gosto muito de projeto, eu não gosto tanto de obra. E hoje, viver só de projeto de residência é complicado. Você tem que estar vinculado à obra ou fornecimento de material para poder pagar o seu sustento. Então, quando eu montei a Molto Engenharia, eu estava pensando em ir para essa área, mas eu já tinha alguns clientes dentro da área de loteamentos, né? Então, um cliente aqui famoso de Bauru, que é a Zoponi, né? Um excelente cliente, a gente aprende muito com eles também. A gente começou a fazer uma consultoria para eles no Vila de Leon, depois nós fizemos o projeto Vila de Leon 2, né? Hoje a gente tem outros empreendimentos aí com eles. E hoje o meu escritório está especializado nessa área de loteamentos e de parques solares, de unidades fotovoltaicas. Quando a gente fala parque solar, o pessoal imagina telhado com placa fotovoltaica ou pega uma fazenda. Não, na verdade é como se fosse uma usina hidrelétrica de placas fotovoltaicas. Então a ideia é que você forneça para a matriz energética, é concessão isso. Então essas empresas, a ESTT, que fazem a operação, ela está ligada à matriz energética do país para fornecimento em grande escala. Né? Então, no meu escritório começou a surgir projetos de drenagem. Eu atuo na parte de drenagem, viário e terraplanagem. E em paralelo, né, aquelas coincidências da vida, em paralelo a gente tinha um projeto de pesquisa e desenvolvimento lá em Lins, que era da Unilins com a AES, Tietê e a ANEEL, do qual eu sou coordenador, um projeto de 1 ano e meio, para propor soluções em parques solares que foram implementados no Brasil, né? A Guaimbê, Água Vermelha, Boa Hora, que são os 3 que a gente está trabalhando lá nesse projeto de pesquisa, mas que esses primeiros parques solares que vieram não passaram por uma tropicalização, que eu falo. Né? Então, lá fora o pessoal faz um projeto de parque solar num deserto. Não chove no deserto. Não tem crescimento vegetal no deserto. Lá aí os estrangeiros vieram, trouxeram esses projetos aqui pro Brasil, e aí eles falam assim, mas lá é seco também. Bauru é seco. É seco, mas chove 1.200 milímetros ano. Chove o dobro de Paris, Londres, que é úmido. Nordeste é seco também. Nordeste é seco. Então a gente fez um projeto aí recentemente no norte de Minas, ali, né? Vocês viram a chuva que deu em Minas? Foi uma chuva de período de retorno de 200, 300 anos. Uma região seca que não chove nunca, mas quando chove também é uma quantidade absurda. Então a gente tem uma sazonalidade hídrica muito grande, então os projetos não têm projeto de drenagem. Pra você ter ideia, alguns projetos que vieram para o Brasil não existe projeto de drenagem. Não tem canaleta, não tem dispositivo. Alguns têm, mas são deficitários, enfim. E os mais novos já estão vindo com esses projetos porque já viram que está dando problema. Né? Aí outro problema que é dentro dessa pesquisa e desenvolvimento da AES, da ANEEL, e da Unilins, outro problema cresce muita vegetação. Então, como chove muito,
irriga esse solo fica fértil, cresce vegetação entre trackers, né, entre as placas, nos corredores, e aí essa vegetação chega a subir nas placas. A gente tem cenas aí de Guaimbê com a vegetação por cima das placas, diminuindo a eficiência, deteriorando as placas. Aí você vai fazer o corte. O corte, isso aí é coisa de milhões por ano, de uma unidade, né? Quando você faz o corte, você suja todas as placas porque levanta poeira, né? E esse levantar de poeira demora 3 meses para você lavar todas as placas de uma unidade só. É um custo absurdo, né? E durante esses 3 meses você vai ter menor eficiência de geração de energia elétrica, que aí o custo vai lá em cima. Aí na época de seca, toda essa vegetação seca e pega fogo. Isso não tem no deserto. Então, hoje o Brasil está entendendo isso. Então, tanto eu falo que foi uma coincidência muito grande, tanto pelo meu escritório surgir a demanda de projetos de drenagem, quanto lá pela universidade ter vindo essa área de P&D da AES. Não é pouca coisa que eles investiram, né? Veio toda essa parte aí da AES ANEEL, e a expectativa da ANEEL em Casou relação... certinho, né? Porque até o teu escritório trabalha com drenagem, uma das deficiências disso aí é a drenagem. Exatamente. E aí o pessoal da ANEEL, qual a expectativa? Que a gente monte cartilhas de como que o projetista deve agir em quais condições. Hoje um parque solar é projetado por um engenheiro eletricista, no qual ele faz a implantação do layout norte, sul, leste, oeste, bater o sol. Olha a topografia onde dá para pôr tracker ou não. E você tem diversos projetos... Como se tudo se resumisse nisso, né? Quando você vai fazer um loteamento, por exemplo, na área de Talveg, na área mais baixa, você tem que fazer uma avenida já esperando um canal de grande porte. E aí quando você vai fazer um canal diagonal aos trackers, é impossível você fazer isso até mesmo por conta de manutenção. E aí você tem que desviar 1,5 metro de cada estaca, porque você tem uma zona de segurança da estaca que você não pode escavar em volta disso. E aí você tem fiação de alta tensão passando também. Então você não pode ter canaletas profundas em determinados pontos. Então você tem que respeitar várias restrições que não tem outro tipo de projeto. Acaba sendo multidisciplinar, né? O termo de referência segue DENIT. O DENIT, calma aí, o DENIT é um pavimento no qual o carro vai passar 80, 100, 110 km por hora, tem problema de aquaplanagem. Uma estrada, um viário de uma área dessa é manutenção. Então você não tem um pavimento, você tem um solo tratado, né? Se tiver um pouco de aquaplanagem, o carro vai passar 10 km por hora e na chuva não vai passar provavelmente. Não tem esse problema, né? Tem o problema de atolamento, que aí é o tratamento e a drenagem que vai funcionar. Então, se você aplicar o que o manual do DENIT de drenagem faz para parques solares, fica inviável e não funcional. Então, hoje a gente acaba montando uma cadeia de network muito grande. Então, a gente tem alguns projetistas, alguns trabalham de uma forma não colaborativa, porque às vezes está fiscalizando o seu projeto, mas ele é seu concorrente, né? Então, o cara quer pichar o seu projeto principalmente porque ele está mediante a um potencial cliente, então o cara picha o seu projeto em vez de ele analisar o seu projeto. Mas eu tenho um pessoal de Fortaleza... coisa que ele mesmo, se estivesse no seu lugar, faria igual, né? Sim, tem um pessoal de Fortaleza, por exemplo, foi muito legal as reuniões que a gente teve, que eles também fazem projeto, principalmente de rodovias, e eles estão também entendendo isso. Eu falei, vamos juntar, vamos todo mundo trocar ideia. Eu acho assim, um médico, quando descobre uma forma de operar o joelho menos dolorosa e mais rápida, ele vai num congresso. O engenheiro não faz isso. Eu descobri um segredo, vou guardar aqui para mim, né? O engenheiro não publica artigo. Só o engenheiro acadêmico que está dentro da universidade publica artigo, né? Porque é uma obrigatoriedade. Basicamente é por isso, é por número e quantidade. Agora, dentro da medicina, você vê o médico que está lá na clínica, vai lá no congresso, vai apresentar o que ele observou dentro do atendimento dele, né? Quem tem a ganhar com isso é a medicina e a população, né? Exatamente. Então, hoje a gente está, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, né, com parques solares. Então, você abrir lá no meu computador, é tudo parque solar, é alguma coisa de loteamento, mas algo que vai expandir muito e que precisa de mais cabeças pensantes, mais cabeças resolvendo. Eu dei aula de hidrologia aqui na Unesp o semestre passado. Eu peguei aqui em Bauru uma região, aí uma área totalmente aleatória, e falei, vamos fazer um projeto de placas fotovoltaicas aqui, como se fosse um parque solar pequeno. E a gente montou lá, falei, então vamos propor a drenagem. Olha os problemas que apareceram. O que apareceu? Dá para fazer assim, professor. Eu falei, beleza, você faz isso, você tem interferência com cabeamento, você tem interferência com manutenção, né? Não consegue passar o veículo de manutenção aqui. Então, a gente foi trabalhando tudo isso dentro da disciplina, né? Eu acho que falta mais, mais cabeças pensantes ali dentro
não copiar modelos de projetos internacionais, porque não tem a tropicalização que eu falei, né? A tropicalização aí de aplicada ao Brasil. Essa tropicalização, então, é você basicamente adaptar, reajustar, rearranjar o que vem de fora para a realidade nossa, principalmente com relação ao clima, às regiões. Ecossistema. É uma parte que a gente ainda não entrou, tá? Da pesquisa, não está no nosso projeto de pesquisa, mas é algo que a gente vai ter que pensar Tem que lá ser na frente. abordado alguma hora. Então, beleza, ó, vamos colocar pavimento. Dinheiro não é problema, tá? Na verdade, dinheiro é problema, mas vamos pensar assim aos extremos. Vamos pavimentar toda essa área. Bom, tem parques solares, um que a gente está projetando, que tem 7,5 km por 2 km. É pegar ali da ferroviária de Bauru, da Rodrigues Alves, até Otávio Haase, por 2 km de largura. É muito grande. É gigante. Né? Mas tudo bem, vamos pensar que fosse possível economicamente fazer isso. Você transformou toda essa região numa ilha de calor. E a placa fotovoltaica ela funciona com eficiência alta quando tem sol, mas ela não pode estar superaquecida. Então, quando você muda o tipo de revestimento, troca a vegetação, enfim, você muda a capacidade térmica dali, você muda a bateria de calor que vai ser. E isso pode afetar a eficiência. Eficiência energética. E isso são valores muito grandes. Então, se alterar 0,5% de eficiência num parque desse é significativamente prejudicial à rentabilidade. Então, não vamos fazer. Vamos colocar geotêxtil, que é uma das linhas que a gente está fazendo em parceria, inclusive, com a Macaferri, que tem colaborado bastante com a gente. Beleza, coloca o geotêxtil. O geotêxtil não suporta UV. Ok, não suporta UV um ano ali sem proteção, porque ele degrada, mas degrada para a estabilidade do solo, uma função geotécnica. Agora, somente para conter o crescimento vegetativo, será que ele não suporta? É isso que a gente está testando lá com o pessoal da ES. Mas e se o geotêxtil for branco em vez de ser preto? Você consegue fazer com fibras ele ser mais claro. Isso muda essa questão de melhora bateria. Então, essas perguntas todas que vão surgindo, a gente não sabe como funciona. E cada um desses tipos de revestimento vai afetar o ecossistema ali. É um ecossistema formado, né? Então, você tem toda a parte de micro-organismos ali no solo. E não tem a possibilidade de afastar essas placas do solo? Aí começa a ficar caro, porque você tem que fortalecer a parte de estrutura metálica, porque a principal carga é vento, né? Sim. Então, quanto mais alto, mais sujeito a ser uma vela está funcionando, né? Para fazer manutenção também, a limpeza prejudicial, mas é uma possibilidade. O pessoal fala assim, por que eu não põe carneiro lá para comer, né? Porque eles sobem na placa também, comem fio, não dá certo. Então, tem vários problemas assim, né? Mas eu acho que é um grande brainstorm. Tem que pensar em todas as soluções absurdas e depois ir filtrando, né? Nós tivemos um problema, que a gente foi ver uma erosão, agora eu não me recordo se foi em Água Vermelha, Bora, enfim. A gente foi ver uma erosão, aí eu falei, mas essa erosão não foi causada por água. Era no topo de bacia, né? Era no divisor de águas. Eu falei, não, mas não tem concentração de água. Não tem um porquê. E o solo tem boa resistência. É um solo argiloso. Não era para estar erodido, né? Aí, por sorte, tinha um zootecnista junto. Ele olhou e falou, não, mas isso aqui é um formigueiro. Como não tem vegetação mais ali naquela região, por causa do sombreamento, enfim, era uma região pequena. Então, o formigueiro foi abandonado. E aí o solo cedeu onde era o formigueiro. E aí o rato vem e faz a casinha dele. Então, olha só, você tem uma mudança biológica desses ecossistemas, né? E quando a gente toca nesse assunto ambiental, geralmente o ambientalista é o que bloqueia os empreendimentos e não sei o quê. E não é bem assim. Eu acho que a gente tem que pensar de forma sustentável, né? Não deixar o ecochato de lado e deixar o irresponsável também de lado. Tem que e ter um no bom meio termo, senso o aí, bom né? senso, exatamente. Então tem muita coisa para a gente entender, né? Nosso ecossistema é muito mais rico do que um ecossistema desértico. Então o que a gente está afetando e como que a gente vai contornar isso, né? Não tem problema, não existe desenvolvimento sem impacto. A gente tem os impactos e a gente tem que saber que não existe impacto zero. Só que como que a gente vai fazer para contornar esses impactos? Essa é a grande questão. E aí, para pensar em tudo isso que eu falei, quantas patentes vão ser geradas, quanta oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, de projeto que surge, que não vai vir só para a Molto Engenharia, vai vir não só para a Unilins, para a FIB, vai vir para todos, né? Então o mercado precisa de mais cabeças pensando nessas soluções. E outra, da mesma forma que essa tecnologia veio de fora para cá, ela pode ser adaptada para depois ir daqui para lá em outros lugares que tenham um clima ou uma situação geográfica parecida com o Brasil, né? Faz sentido o Brasil ser o país que não é referência em engenharia de sustentabilidade? Tendo o ecossistema que a gente tem, tendo a diversidade que a gente tem, a gente ainda está brigando que a gente vai desmatar a Amazônia para plantar soja. Tem tanta riqueza melhor na Amazônia
de biotecnologia do que desmatar ela, que vai impactar inclusive na nossa região. Nossa região só não é a única aqui do trópico que não tem deserto, né? Por conta da Amazônia, né? E a gente já tem cada vez mais a umidade baixando na nossa região, mesmo com as chuvas aumentando, isso significa maior amplitude térmica, né? E a maior sazonalidade, chuvas mais intensas. O inverno foi atípico, né? Esse ano. Mas cada vez você tem mais amplitudes térmicas, um dia está 35 graus, outro dia está 10 graus. As crianças ficam doentes toda hora. Eu acho que se ficaram 10 dias saudáveis esse ano, foi muito. Um dia está 35, outro dia está 10. Então isso tem um impacto em poluição ambiental, que vai impactar no custo de saúde pública, sabe? Então tem que ser conversado isso, né? Tem que entender melhor do que ficar só essa briga do o irresponsável ambiental e o eco-chato, né? A gente tem que falar a mesma língua. Agora sim, isso que você falou dos parques solares, a gente está conversando a nível macro, né? São coisas grandes. Você acredita que existe a possibilidade desse tipo de tecnologia ser inserido individualmente nas residências de forma a manter essa tropicalização também na implantação, visto que... Perdi o que eu ia falar. Que tem expandido bastante. Ah, lembrei. Em função disso aí ser colocado como elemento da infraestrutura urbana, porque não é, entendi. né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso como elemento de infraestrutura urbana. Eu acho que tem que ser pensado até mesmo pela... A sua esposa é arquiteta, né? Sim. Ela podia estar aqui agora para a gente falar. Afeta a estética, né? Às vezes você tem casas em condomínios maravilhosas, aí a pessoa vê a placa fotovoltaica, legal, puta, aí você olha, é um negócio horrível lá, não conversa esteticamente. O CREA já tem trabalhado em cima da fiscalização, porque quando você põe placa fotovoltaica num telhado de estrutura metálica de um galpão, por exemplo, você quase não aumenta nada a carga para baixo, a carga de peso próprio. Aumenta, mas não é significativo. São placas leves, não, é diferente do aquecedor solar de água, que ele é mais pesado. São placas leves. E o equipamento pesado ele não fica em cima do telhado. Mas você dobra a área de vela do vento. Então, a força de sucção pode aumentar significativamente. Então, o CREA tem fiscalizado quem que fez o projeto de estrutura estrutura metálica. Então, se só tem uma instalação dessa de grande porte em cima de um supermercado, por exemplo, um estacionamento de supermercado, que tem um monte de pessoa passando embaixo, só tem a RT de engenheiro eletricista, tem coisa errada. O colapso pode afetar pessoas, né? E tem que ter uma RT de um engenheiro civil se responsabilizando pelo projeto, pela obra, enfim, da estrutura metálica. Né? Então isso já está acionando alerta, porque já está surgindo os problemas. Né? E hoje a gente fala em eficiência na faixa de 20%. Então é muito pouco eficiente a placa fotovoltaica na geração de pegar energia solar e transformar em energia elétrica. Isso vai aumentar nos próximos anos. Né? Eu lembro que em 2012, que eu construí minha casa em Lins, era coisa de 15 anos de período de retorno. O payback. Hoje está indo na faixa de 3 anos. O payback para você fazer na sua casa. Um investimento. De investimento, isso. Então 3 anos é bem interessante. Eu não fiz lá em Lins, por quê? Se você falar 12, 15 anos, já mudou muito a tecnologia. Então eu vou ter que trocar a tecnologia no meio do caminho. Ele não se pagou ainda, eu estou tentando trocar a tecnologia. Mas o que aconteceu? A energia ficou muito mais cara. Não que a tecnologia melhorou significativamente, que melhorou bastante, realmente, mas não é uma grande mudança. Você falava de 15%, agora está falando 20%, 22% de eficiência. Mas o custo da energia, o que você deixa de gastar, ele acabou tornando isso mais viável num payback mais curto. Né? E vai ter as mudanças aí para o ano que vem, enfim. Mas eu acho que quando pular de 20% para 60%, 70%, 40%, isso vai dar um boom gigantesco. E aí vai surgir uma outra etapa desse setor, de você colocar as novas tecnologias, as novas placas, vamos pensar assim, nesses parques que já existem. Então, beleza, é extremamente viável, vamos fazer isso. O que muda em relação à estrutura? Você tem trackers fixos, suportes fixos de placa, né? E você tem trackers móveis, e tem trackers móveis com biela. São os 3 principais tipos de suporte, de estruturação. Então isso eu vou ter que impactar em que mudanças do sistema que são trackers móveis, do sistema articulado dele. Né? Que mudanças que eu vou ter que alterar das placas fixas? Que mudanças que eu vou alterar na drenagem? Parece que não afeta a drenagem, né? Mas afeta.
Então, placa fixa de Guaimbê, por exemplo, são 3 setores de placa. Então, tem uma placa lá, sei lá, de 2 metros. Estou colocando aproximadamente 2 metros, outra 2 metros para baixo, outra 2 metros para baixo. Entre elas é uma fresta. Então, ali você tem gotejamento e você tem um acúmulo de água gotejando com o tempo, que lá no final do tracker você vê um aparecimento de erosão, porque embaixo do tracker é sombra, não cresce grama, né? Então, se você trocar por placas de 6 metros, vamos pôr assim, que são mais eficientes, mas agora são produzidas de 6 metros, você elimina esses 2 miolos aí de gotejamento, faz com que esses 2 miolos não existam e você não vai ter esse problema de erosão, você não precisa reforçar o solo embaixo, né? Mas você pode ter um sistema, por exemplo, de reuso para lavagem que estava captando desses 2, então você vai ter que adaptar. Então a drenagem também vai ser adaptada. Mas isso eu acho que é uma etapa futura, a hora que a gente tiver esses novos produtos. Recentemente foi feita uma placa fotovoltaica, até uma aluna minha, ex-aluna da elétrica, hoje ela está fazendo arquitetura ou civil. Um abraço, Bruna, provavelmente você vai assistir depois esse vídeo. Ela estava comentando comigo que agora que tem umas placas fotovoltaicas, que se bater sombra, ela não desliga toda a cadeia. Porque a tecnologia anterior, bateu sombra, ela desliga toda a cadeia e para de gerar, num pedacinho de sombra. E agora tem uma tecnologia já que não faz isso, a montagem elétrica ali dos circuitos. Né? Você falando agora dessa maneira de funcionamento da placa, eu pensei na figura do girassol, porque o girassol ele tende a virar para receber o raio solar da melhor maneira possível. Seria interessante imaginar uma placa que funcionasse como um girassol nesse sentido, para otimizar a captação da radiação? Os trackers móveis são mais ou menos isso aí. Então, os trackers móveis é um eixo e ele tomba essa é a câmera aqui, né? Tomba de leste para oeste, direita para esquerda, leste para oeste, né? Então, ela acompanha o Sol sempre posicionado aí, o eixo norte-sul, leste-oeste, a rotação, né? Aí, como começou a ficar caro, muitos motores, né? Um tracker desse tem 70 metros de comprimento. Então começou a ficar caro, e é uma estrutura leve, então o mesmo motor ele vai movimentar o do lado, que são um sistema por bielas. Então você põe, em vez de pôr motor e motor, em 2 trackers paralelos, você coloca o motor em um e tem uma biela. Locomotiva e vagão. Que gira junto. Né? Como isso gira devagarzinho, então não tem problema. Só que há um problema de drenagem gigantesco. Né? No deserto isso é uma maravilha. Agora, como que você passa para cortar grama com maquinário com uma biela no meio do caminho? Não dá. Aí tem que ser roçada manual, que custa muito caro. Essa área fica... Então, um tracker tem biela, o outro não. Tracker tem biela, o outro não. Então, quando você coloca a roçada manual na metade do parque solar, você inviabiliza o parque solar. Né? Economizou na implantação, mas na operação é horrível isso. E como que você faz o sistema de drenagem? Então, eu, quando projeto o sistema de drenagem, eu coloco os canais maiores, se for possível, dentro dessas áreas que tem biela, quando tem. Porque é onde você já não vai conseguir passar com o veículo, entendeu? Então você vai tentando raciocinar isso. Então já existe esse caso do girassol, que ele fica rotacionando de leste para oeste com o seu eixo entre norte e sul. Né? Agora o sistema de placas fixas, que aí tem um problema de gotejamento constante no mesmo lugar, então causa mais erosão. Né? Não seria recomendado, por exemplo, um solo arenoso. Eu posso estar falando besteira, não entendo do assunto, mas não existe a possibilidade de uma tentativa de evaporar esse fluido? A água, você fala? Da drenagem? O problema é a sazonalidade, que chega tudo de uma vez, né? Então, nesse sistema de placa fixa, que ele não está com eixo norte-sul, ele fica eixo leste-oeste tombado para norte. Então, ele fica igual que a gente põe na casa, o aquecedor solar, fica tombado ao norte, né? Ele muda a orientação. Então, quando vocês olharem no Google Earth lá, um parque solar, se ele tiver alinhado norte-sul, as placas, ele é tracker móvel. Se ele tiver leste-oeste, os eixos, ele é fixo. E aí o fixo, por exemplo, uma das ideias que a gente comentou lá na pesquisa, não é o foco da pesquisa, mas vai abrindo, né? A pesquisa vai abrindo um leque de possibilidades. Por que a gente não coleta aí nesses gotejamentos a água, coloca numa cisterninha assim embaixo, né? E aí quando vai passar a lavagem, como que é feita a lavagem disso? Vem uma caminhonete, que é só para carregar uma caixa d'água, né? Vem uma escova, então é um motorista da caminhonete. Essa escova são 2 operadores, um de cada lado, que vai acompanhando. Ela anda sozinho, mas entre trackers tem que mudar. Então eles estão lá para olhar se ele não enrosca, enfim. Então tem 3 funcionários, uma caminhonete passando. Essa caminhonete precisa de espaço para passar, né, porque não tem veículo próprio para a unidade fotovoltaica, é tudo adaptado. É uma caminhonete mais C10, vamos pensar assim, que passa nesse miolo. Se eu não tiver que passar um carro tão largo, os trackers podem ser mais próximos, não podem? Desde que o sombreamento não afete um ao outro a ponto de não ser viável.
Mas você não precisa deixar 3 metros de passagem, você pode deixar talvez 2. Isso mexe na eficiência por hectare significativamente, né? Então a ideia ali é que em vez de ter essa caminhonete, a gente colocasse cisternas na qual você pudesse limpar isso aí. Só que aí surge outro problema, porque você vai limpar com detergente, a água que vai drenar também vai ser com detergente suja. Então não pode ser só uma cisterna, tem que ter um tratamento básico ali de físico-químico, de sedimentação, enfim. Daí vai abrindo o leque. Essa solução é interessante? Dá para desenvolver? Dá. Se desenvolver, pensa aí em desenvolver em conjunto, a gente faz a patente junta. Mas tem muita coisa, cara. A canaleta, eu faço com um projeto de 30 centímetros. E aí a gente faz passarelas móveis para o veículo conseguir passar por cima, né? Por que a gente não está pensando em desenvolver um equipamento, o implemento agrícola não existe? Por que não tem um implemento fotovoltaico? De um veículo que consiga passar por essas canaletas sem necessariamente ter que ficar descendo, colocando a estrutura ou inviabilizando a drenagem, ou a drenagem sendo de uma outra forma que inviabiliza a ocupação por hectare, entendeu? Um veículo adaptado de dimensões menores, né, Sim. desenvolvido para isso. Mais estreito, porque Mais aí você estreito. consegue... beleza, vamos supor que para passar o veículo nós temos que ter 3 metros, 3 metros e meio. Geralmente é uns 4 metros, tá? 3 metros, 3 metros e meio entre trackers. Mas para o sombreamento, o limite seria 1,5 metro, 2 metros. Estou supondo, depende da latitude, longitude aí, mas vamos supor que 1,5 eu conseguiria sem afetar sombreamento, mas eu tenho que deixar 3 para passar o veículo. Então vamos pensar num veículo de 1,5, ele não tem que ter estabilidade de fazer curva, é um veículo que vai andar reto, né? Eles pegam uma S10, que é feita com off-road. Talvez sobre trilhos, né? Talvez. É que aí o custo do trilho é muita coisa, né? Então se pegar, a gente está falando aí de drenagem já econômica, bem enxugada, a gente está falando em 40 km de canaleta por parque solar. É muita coisa, né? E aí 40, se você pegar todos os trackers, isso aí vai para 500, 600 km, pondo aqui numa grandeza proporcional aí. Então, 500, 600 km de trilho seria muito inviável, né? Mas a instalação é pesada, mas talvez o retorno que isso possa ter ao longo Sim. do tempo se pague, né? Sim, pode ser, exatamente. Talvez não é algo pesado, não precisa ser um trilho de trem, né? Sim. Pode ser um trilho mais leve, né? Um sistema mais leve. Pode ser interessante. Ou um robô que ande, né? E por cima das placas ali, usando a água dessas cisternas que foram previamente tratadas. Não sei, é o que a gente fala. Tem que fazer grandes brainstorms, né? Tem que vir ideias e ir pensando que... Eu vejo a China tá bem evoluída em tecnologia. Eu falo, a China tem primeiro mundo e também tem mundo em desenvolvimento e tem o mundo subdesenvolvido. Você vê lá, eles estão já fazendo parque solar em formato de panda, né? Mas isso aí não tem utilidade nenhuma. Mas eu sei, mas eles estão, sei lá, fazendo alguma coisa diferente. Você vê que não é aquela coisa quadradinha. Eles conseguem aproveitar melhor ali. Você vê trackers mais picados em pedacinhos que muitas vezes a gente não usa porque o tracker é tudo de 70 metros, entendeu? Eles colocam módulos de 30 e conseguem ocupar os cantinhos específicos. Mas cada um tem sua particularidade, né? A gente tem o potencial. Nós temos muita área, né? Tem que tomar cuidado para a área produtiva não ser afetada, mas nós temos muita área, só que nós temos problema de drenagem. Tem que lidar. E o nosso solo não é infértil como um deserto, né? Então nós vamos ter crescimento vegetativo muito grande e esse crescimento vai secar e vai pegar fogo e vai causar um dano muito grande. Tem que ser contido, né? Agora, Ricardo, aproveitando o tema de infraestrutura urbana e também o fato de você ser um especialista em drenagem, trazendo todo esse assunto agora para uma realidade mais regional, a gente sabe que aqui em Bauru a gente tem o problema da drenagem urbana, visto vários fatores, né? Eu sempre vejo o pessoal muito preocupado com a espessura da camada de asfalto e às vezes o pessoal também não leva em consideração o tipo de solo que a gente tem, que é colapsível, aquele solo que na presença da água, a água desmantela ali a cimentação intergranular que tem entre as partículas, aonde a argila faz a ligação Sim. entre o silt e a areia. E isso pode afetar diretamente na base, na subbase e o asfalto como um todo. Como resolver esse problema? Olha só, eu comentei agora há pouco, como que o Brasil não é referência em engenharia de sustentabilidade? Aí você está falando de Bauru, uma cidade que teve praticamente 12 anos de mandato ambientalista, mas que é uma vergonha do ponto de vista de tratamento de esgoto. É uma vergonha a cidade sem limites tem um limite de água, né? Eu estou me mudando para Piratininga e um dos motivos é porque lá essa Sabesp não falta água, pra você ter ideia, né?
Por isso que Piratininga também está tendo muito condomínio. Eu não lembro ao certo, mas acho que são 20 condomínios que já tem lá. Né? Temos problema de resíduo sólido. Estava hoje ouvindo Café no rádio falando sobre resíduo sólido. E temos um problema de drenagem, que a cidade não foi feita com drenagem. É um problema seríssimo para resolver, porque você tem que quebrar a cidade inteira para resolver o problema. E muitas vezes você não tem espaço mais para fazer isso. Se não fez na hora, é difícil fazer depois. E nós temos, ao mesmo tempo, uma das melhores escolas com pós-graduação, mestrado, doutorado, um dos melhores que tem no Brasil na área de geotecnia ambiental e saneamento. É uma contradição enorme, né? Sim. E nós tivemos aula com o professor Heraldo, não sei se ele já veio aqui, se está programado, mas o Heraldo é um especialista nessa área, né? E dentro do meu escritório, teve algumas passagens, eu faço projeto de drenagem. Eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz foi padrão CDHU, né? E aí eu lembro que eu fiz o projeto, era coisa assim de 28 bocas de lobo, né? Aplicando a boa engenharia, né? Antes do cruzamento, aquilo que a gente aprende na sala de aula, antes do cruzamento e por aí vai. Aí o fiscal, né, o analista do projeto, pelo cliente, olhou e falou, não, tem alguma coisa errada, porque é coisa de 6 boca de lobo aqui, bem menos galeria do que você pôs. Aí ele me mostrou o que ele estava pensando. Era praticamente só no final do bairro que tinha. Falei, mas isso aí vai alagar? Não, aí você põe sarjetão. E sarjetão é um problema de engenharia de tráfego enorme, porque a prioridade da água não é a mesma prioridade do tráfego. Né? Deveria ser proibido sarjetão. Mas é possível de pôr. Aí você coloca lá outros problemas de colocar a canaleta, as bocas de lobo somente na parte de baixo, você enche a seção plena da via. E, ó, pensa comigo. A gente tem seção transversal de 2, 3% na via. A canaleta, a sarjeta é feita de concreto. O asfalto é feito de pavimento asfáltico. O concreto resiste escoamento superficial. O asfalto não. Então, onde que a água tem que escoar longitudinalmente em grande quantidade é na sarjeta. Só que a sarjeta da nossa rua, olha todo mundo aí que estiver assistindo, pensa na frente da sua casa. É menor do que a calha da sua casa. E pega várias casas e viários. Não é um contrassenso técnico isso? Por quê? Porque a gente projeta a rua para alagar. Essa é a verdade. A seção plena da via. A via é projetada como canal. Por isso que tem um monte de buraco em Bauru. Porque é projetado, não só em Bauru, no Brasil inteiro. O Brasil não tem norma ABNT de drenagem. Tem rede de distribuição de água, tem rede coletora de drenagem, não tem. Né? E aí eu vivo em 2 mundos. Eu já projetei loteamentos de alto padrão, no qual o cara vai andar com Porsche lá dentro e ele não quer ter um sarjetão. Né? E eu nunca vi um corretor de imóvel usar isso a favor. Olha, esse loteamento aqui é um pouco mais caro, porque gastou mais caro também com drenagem, e é caro drenagem, não é barato, mas você pode comprar um Porsche que não vai raspar a frente do seu Porsche. Né? Aqui não vai ter muito buraco, por quê? Porque a água vai escoar na sarjeta, porque a sarjeta foi projetada adequadamente e tem bastante boca de lobo. Né? Infelizmente a gente não usa isso para agregar valor, quando o empreendimento é. E aí esse tipo de empreendimento é mais por questão do padrão, né? E é uma maravilha de projetar quando é assim, né? Dá muito mais trabalho, porque é muito mais boca de lobo, muito mais galeria, só que é um projeto que você sabe que vai funcionar, que vai preservar o asfalto, enfim. Só que você chega, muitas vezes, com o custo disso e inviabiliza o empreendimento, porque não agrega valor. Vai gastar 10 mil reais a mais por lote. Tudo bem, vamos colocar 10 mil reais mais caro que o concorrente que está sem projeto de drenagem adequado. Tá aquele projeto de drenagem aprova, mas vai alagar a rua inteira, vai ter enxurrada. O corretor não vai falar só do tobogã, vai falar do parque de festas, o bosque, e não vai falar desses detalhes. Né? Então, esse detalhe, eu acho que o Brasil precisa urgentemente de uma norma BNT padronizando isso. Cada município pensa de uma forma diferente. Né? Eu já tive município que eu entrei com um projeto lindo, maravilhoso, e fui questionado, mas por que tanta boca de lobo? Aí eu virei para o engenheiro da prefeitura e falei assim, mas isso aqui é uma maravilha de projetar, você sabe que isso aqui vai funcionar muito mais do que como que você está querendo. Quando é obra pública, esse primeiro caso que eu contei para você, o analista fala assim, não, eu compreendo e te entendo, só que se você seguir esse caminho de colocar 28 boca de lobo em vez de 6, você pode lá na frente sofrer um processo por superfaturamento de obra. Porque você poderia ter alagado a rua. É permissível alagar a rua. E por que você não alagou? Entendeu? Então isso colabora com o que a gente vê hoje. Né? Então a drenagem de Bauru ela é
nem existem em muitos casos. As que existem em bairros novos são deficitárias por conta disso, exceto bairros de alto padrão, aí, condomínios de alto padrão, e alguns também, porque tem alguns que não são projetados dessa forma. Pessoal, deixar bem claro aqui, não é que está projetado errado, tá? Mas é que é permissível alagar a rua. É permissível. Você vai, por exemplo, na Flórida. Você olha ali a quantidade de boca de lobo, você está andando com o carro, você vê, tudo bem que é mais plano, né? Mas você vê uma boca de lobo aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Você vê uma atrás da outra, e aquelas bocas de lobo enormes. Você vai, não precisa ir longe, vai em Buenos Aires, em Puerto Madeiro, você vai ver ali a sarjeta, tem 80 centímetros, sarjeta. No Brasil é 20, aí quando passa o recap vai comendo, chega uma hora que o asfalto já está para cima da calçada, né? Aí não tem boca de lobo, tem sarjetão, outros lugares nem tem sarjetão, a água escoa mesmo atravessando a rua. Não sei se você lembra da minha república ali na São Gonçalo. Eu acho que eu escolhi drenagem não foi pelas aulas, não. Eu acho que eu escolhi drenagem porque eu morei num edifício ali de frente com as Nações Unidas. Então, quando vinha o alagamento das Nações Unidas, vinha em degrau, né? Vinha um degrau que batia na frente dos carros, de uns 30 centímetros. E aí parava alguns carros, e aí depois vinha outro com mais 30 centímetros, né? Então era essa característica, eu observava ali, enfim. Você viu de camarote ali. E aí na República lá que a gente jogava Mario Kart, você chegou a jogar o campeonato de Mario Kart lá que a gente fazia, na República da São Gonçalo? Era na esquininha ali onde era o Mercado Sacata, né? É uma parte alta da cidade, ali todo ano tem que refazer o asfalto do quarteirão inteiro, né? E a água subia na garagem, que devia dar uns 60, 70 centímetros mais alto que a calçada, e porque era uma curva que descia toda o alto da cidade por aquela rua. Então São Gonçalo ali é um problema, né? Atrás do Obeid ali, né? Do Hotel Obeid. Agora, como resolver isso? Porque... Eu tô fugindo, né, da resposta. Aqueles assim, ó, me paga para fazer o projeto aí, Prefeitura de Bauru, né? Não, brincadeira. A gente fez um estudo de macrodrenagem em Jaú, que era uma área que estava ainda em expansão, né? Infelizmente ficou num projeto, mudou, isso já faz mais de 15 anos, teria que até ser atualizado. Mas é difícil porque solução técnica tem. Fazer as galerias, as bocas de lobo, as bacias de contenção. Tem um engenheiro amigo meu, cliente, né? Hoje a gente é amigo porque a gente acabou fazendo vários projetos aí, no qual ele é meu cliente, fiscalizava o meu projeto. E ele é especialista nessa área de drenagem também, hidráulica. Um rapaz legal para você conversar também, que é o Rangel. Ele fez o TCC dele na engenharia civil, em relação a essa área que a gente está aqui, perto do antigo Walmart Sons Clube agora, né? E aqui a gente tem uma reversão de bacia, né? O TCC dele foi isso, eu nunca tinha reparado nisso. Então, essa água naturalmente correria para a Unesp lá, para Rondon. Mas como a Rondon ela tem a drenagem, então tudo isso acaba vindo para Nações. Então tem uma reversão de bacia aí que tem que ser considerada. Nós não temos espaço para bacia de contenção, então isso envolve desapropriação em alguns pontos, e é uma área valorizada, é caro. Né? E não daria para aproveitar ali a região do Parque Vitória Régia para fazer... Tinha um projeto, né, de fazer um bacia de contenção lá, utilizando isso como área de lazer. Eu acho que sim, só que tudo tem que ser pensado em relação ao volume, se precisa aprofundar. Eu acredito proporcionalmente ali que tenha que aprofundar, não é um volume suficiente. E rotas de fuga, né? Então imagina um Vitória Rock ali de domingo em tempestade de final de tarde, né? Isso sobe muito rápido, então tem que tomar um cuidado com a vida do ser humano. Mas eu acho que é uma possibilidade, sim. Nós estamos com 2 projetos em parceria com a Inovatec que estão sendo finalizados agora, lá em Arapongas. Né? Nós fizemos lá em 2017 6 contenções de erosões, lá uma delas cabia um prédio de 10 andares dentro, pra você ter ideia. E aí agora a gente está fazendo 2 parques lineares para drenagem. Né? Então, lineares não, parques para drenagem. A gente está finalizando, então são 4 barragens, 3 ou 4 barragens, no qual tem um espelho fixo de água. E vai ter um volume útil para armazenar. A Nações Unidas é um projeto exemplar da área de engenharia de tráfego, né? É um canal maravilhoso. Se for pensar, é uma avenida muito bem projetada. A única coisa que ficou a dever é a drenagem, né? Então, foi canalizado um rio, matou o rio praticamente. Né? E aí cresceu a cidade também sem galeria. Foram erros passados. Mas basicamente é isso. Fazer sistemas de drenagem, desapropriar algumas áreas... É uma solução complexa e que custa, eu arrisco dizer, na casa de bilhão. Não é milhão, é bilhão. Né? São obras caras. Drenagem não é coisa barata. Mas eu acho que com R$1 bilhão dá para resolver o problema de drenagem aqui da região das Nações Unidas. É um chute isso, né? Mas quando você pensa R$1 bilhão, você está falando em montantes de obra com mais de 4 anos. Você sabe qual que é o payback para a prefeitura sempre, né? Independente de prefeitura que seja. O payback tem que ser
3 anos, porque é 1 ano projetando e 3 anos para lançar, se tudo correr maravilhosamente bem. Porque senão o próximo prefeito pode inaugurar e levar o mérito, né? Ou não, né? Ou não. Não inaugurar para falar Vamos não... falar da ET, né? É. E vai passando, né? Eu sou bem crítico, esse é o caso da ET, por exemplo, sem fugir do tema, mas eu trago para os alunos o plano de governo dos 2 candidatos que foram para o segundo turno, né? Sem colocar ali quem seria mais interessante que quem. Fala, olha só, o que são os planos de governo? Na primeira semana eu vou conversar com a construtora e exigir o início imediato. Você vai me desculpar, mas não é assim que resolve o problema de engenharia. Se só está faltando isso, uma reunião com a construtora falar, inicia imediatamente, tem problema técnico por trás. Lógico. Tem que entender o que é o problema, culpa de quem, responsabilizar quem for e bola pra frente, resolver, né? E resolver. Só que isso envolve dinheiro. Às vezes, não estou falando que isso acontece com a ET, mas na parte de drenagem, fazer o projeto é mais barato. Então faz projeto, inaugura o projeto. Olha, temos o projeto, a solução. E é barato. A gente está falando aí da ordem de 400, 500 mil um projeto desse. Para esse porte aí, eu acho que seria mais. Seriam uns 2 milhões de reais entre sondagem, topografia, enfim. 2 milhões de reais por projeto, a prefeitura consegue arcar. Então ela banca lá o projeto. Beleza, isso aí tem 6 anos de obra, 1 bilhão de obra. E um monte de interferência, desapropriação, parar uma principal avenida. Só vou arrumar dor de cabeça na execução de obra, não vou inaugurar e vai custar muito caro. Empurra com a barriga. Mas e se for questionado? Culpa São Pedro. Não é assim que a gente faz? As chuvas castigaram a nossa cidade. As chuvas castigaram a nossa cidade. Como se as chuvas não fossem acontecer, né? Exatamente. Então, por questões políticas, de falta de continuidade, o plano diretor deveria estar travando isso, entendeu? A ideia do plano diretor é isso, da sequência, independentemente dos 4 anos de mandato, né? Então tem o plano de drenagem hoje, né? Então os planos de drenagem, o plano diretor é uma ferramenta política, um instrumento político muito importante para se dar essas continuidades, né? Então beleza, vamos fazer 10% desse 1 bilhão? Vamos, e ainda é muito dinheiro, hein? 100 milhões. E vamos deixar claro, eu estou chutando esse 1 bilhão aqui, em ordem de grandeza, né? Que senão o pessoal da manhã sai no jornal lá, o especialista falou que precisa de 1 bilhão. Tem que fazer projeto, né? É um chute, né? Mas eu pensando aí em relação aos outros tipos de obra, aí a gente fala em montantes muito altos de drenagem. É um projeto caro, interfere vai virar um caos o trânsito da cidade, mas vai resolver. São 5, 6 anos de dorzinha de cabeça, mas que resolve, que a gente vai parar de jogar dinheiro fora, reasfaltando a cidade. Buraco na cidade não é asfalto mal feito. Buraco na cidade é falta de drenagem. É uma coisa que eu sempre penso, assim, a questão do próprio cidadão entender o papel dele nesse contexto, né? Se cada um tivesse dentro do seu imóvel uma cisterna, por exemplo, para pelo menos reter a água da chuva durante um tempo, já seria algo que estaria resolvendo lá na origem, Sim. né? Mas o pessoal parece que não tem muito essa consciência, ao passo que parece que fora do terreno já não é mais a casa de ninguém e ninguém tem responsabilidade com nada. Então eles empurram tudo para fora, né? É absurdo você ver, quando você está andando de carro, pessoas jogando para fora do carro papel, latinha, dá vontade de você ultrapassar e falar, ô porcão! Não, mas eu estou sustentando o pessoal que sobrevive disso. Gente, é um absurdo. Olha a consciência social que a gente tem, está toda errada. Não só a questão assim daquilo prejudicar uma possível drenagem, mas também a consciência de que assim, olha, fora do meu carro, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou jogar. Mesma coisa no próprio imóvel, né? Bom, eu vou empurrar tudo para fora do meu imóvel e lá que eles se virem, né? E na verdade a água também é feita dessa maneira, né? A gente poderia ter, dependendo, lógico, do porte do imóvel, da área, reter um pouco, porque nesse caso a união faz a força, né? De repente não só um projeto que está atendendo as vias, mas também algo que parta desde essa unidade residencial, né? Exatamente. Um exemplo que eu sempre uso, por isso que eu falo para os meus alunos lerem o plano de governo dos candidatos. A gente está próximo da eleição, não sei se isso vai vir depois da eleição. Leia o plano de governo. Como que você vota sem ter lido o plano de governo? É difícil, né? Mas olha só. O duro é ler qual plano de governo, né? Não, é deprimente. Você olha o plano de governo, eu brinco que é pior do que os trabalhos assim dos alunos assim final de curso, já sabe que tá meio sem paciência. Cheio. Porque tem plano de governo de prefeito que é 2 páginas. Fala sobre tudo. Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tenho certeza
Se eu, você e ele que está aqui gravando sentasse para fazer um plano de governo para o Brasil e nós nos dedicássemos 2 ou 3 meses, ia sair algo mais completo do que o que temos aí. Porque ninguém para Aí pensar você fala assim, nas mas não tem coisas. dinheiro. Pô, dinheiro de campanha tem para fazer, mas é que compra santinho, É né? muito superficial. Você pega os secretários, os ministros que você vai colocar em cargo comissionado, que são membros da sua equipe, fala assim, amigo, me ajuda aí a escrever mais que 2 páginas. 2 páginas, se fosse 2 páginas, 2 linhas sobre drenagem. Cara, tem plano de governo, nem comenta drenagem. Mas vamos pegar no exemplo aqui de Bauru. Hoje eu suspeito que a Maísa trabalha ali na área de drenagem, mas ela está há pouco tempo, né? Ela já sempre fez projeto, hoje ela está lá na prefeitura. Mas se você pega uma cidade de Bauru, que acho que fica mais fácil da gente adotar, mas se você fizer isso para qualquer cidade, funciona da mesma forma. Quem cuida da água, distribuição de água de Bauru? DAI. Quem cuida da coleta e tratamento de esgoto de Bauru? DAI. Não tem tratamento, mas é DAI, certo? Então é o órgão ambiental. Vou pensar de saneamento, órgão de saneamento, é uma Sabesp, né? Quem cuida do resíduo sólido? Endurbe. É a Empresa de Desenvolvimento Urbano. Eu brinco assim, tem tudo a ver com a área ambiental porque ela cuida de área verde. Não é área verde. É área verde de estacionamento no centro da cidade. É uma empresa que cuida da rodoviária, é uma empresa de engenharia de tráfego, é uma empresa que realmente tem... Bauru tem um sistema de engenharia de tráfego muito, muito interessante. Tem seus problemas, realmente. Tem algumas coisas que não estão legais ali. Mas perto de outras cidades tem bastante estudo de tráfego, enfim. Tem engenharia aplicada, né? E ele cuida de resíduo sólido, que é saneamento. Faz sentido? Faz, porque durante muito tempo o problema de lixo é coleta e levar para longe da cidade. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe. Todo mundo sabe que a garrafa PET faz mal para o rio. Que era um indicador de poluição, nem é um poluente, na verdade. Mas ninguém sabe para onde vai o lixo. Se é um aterro sanitário, um lixão, uma incineração, ninguém sabe. Então o problema era logístico, levar para longe. Então é problema de tráfego, se for pensar. Por isso que está na Endurbe, né? Isso em outras cidades é igual, tá? Estou citando aqui que é mais fácil. E drenagem? Quem cuida de drenagem? Geralmente na cidade, você perguntar vou fazer um TCC, eu preciso saber sobre drenagem. Qualquer cidade, vai na Defesa Civil, que é onde socorre. Onde apaga o fogo e não remedia, né? É a pessoa que mais sabe de drenagem, está lá na Defesa Civil, geralmente, né? Bauru tem um departamento de drenagem que é para manutenção de limpeza de galerias, enfim. Eu morava em São Bernardo, antes de entrar aqui na faculdade, e eu lembro que ele era um bairro residencial, passava todo dia não, acho que era a cada 3 dias, a pessoa varrendo a rua, varrição pública. E aí quando eu vim para Bauru, eu lembro que eu estava assistindo o jornal, e o pessoal falando assim, o pessoal tem que varrer em frente à sua casa. Eu tenho que varrer a via pública? Não é minha, isso é parte do IPTU, tá? É público, a minha consciência era pública ali. A consciência aqui é passar a responsabilidade. O departamento de drenagem é vinculado à varrição pública, porque evita problemas de assoreamento. O departamento de limpeza de terreno, né, a própria prefeitura faz isso, às vezes vai limpar o terreno, a gente está olhando ali no fundo um terreno assim, faz a limpeza e deixa no solo nu, sem nenhuma vegetação, sem nenhuma raiz, num solo arenoso, bateu o vento, vai tudo para a galeria. Vai para a atmosfera, problema de poluição atmosférica também. Você tem que deixar a vegetação. Eu não sou contra mato no terreno, não. Você vai falar assim, mas o que o mato polui o terreno? O mato não polui, ele estrutura o terreno, principalmente no solo arenoso. Né? Melhor seria grama, né? Acho que a principal reclamação do pessoal é a questão de... Esconde. Animais peçonhentos, né? Então, animal peçonhento. Vamos pegar escorpião. Escorpião não vai no mato. Escorpião vai no entulho, que está escondido pelo mato. Rato não vai no mato. O rato vai no lixo que está escondido pelo mato. Então o problema não é o mato. O problema é o entulho. Aranha vai no mato. Aranha vai no mato, né? Mas acidentes com aranhas não são tão complicados como o escorpião, né? Como uma doença que venha do rato, enfim. Né? Tanto que na casa, geralmente, a gente tem jardim, aparece aquelas aranhas de jardim, você toma aquele susto lascado, né? Mas raramente ela vai causar um problema maior que um escorpião, um rato e por aí vai. Então, o certo seria gramar, né? Mas aí você tem que irrigar, né? Aí você tem aqueles problemas também, né? Mas, enfim, eu acho que você pega o pavimento asfáltico. Na frente da sua casa, você pode pintar o asfalto da cor que você quer para combinar com a sua casa?
Não, porque é uma via de trânsito viário, né, rodoviário, no qual tem sinalização horizontal, vertical, e você não pode poluir aquela sinalização. Então você não pinta, exceto na Copa, né, que o pessoal pinta, mas você não pinta da cor que é a sua casa, o pedacinho do asfalto ali na frente. Então por que na calçada você faz do jeito que você quiser? A calçada não é uma via de pedestre? Aí o que acontece? O pedestre não anda por quê? Porque não tem continuidade, a calçada é quebrada. Mas você passou essa responsabilidade para o proprietário. Essa responsabilidade tem que estar na prefeitura ou no empreendedor. Tem que entregar com a calçada pronta, na minha opinião. Agora meus clientes vão ficar bravos comigo. Mas tem que entregar com a calçada pronta. O meu terreno não começa, a minha matrícula não começa do limite da calçada para dentro. Então aquilo é meu, o resto é público. Né? Então, mas a gente sabe que custa caro isso, então é melhor do que não ter. Né? Se depender de prefeitura, não vai ter. Mas voltando ao caso lá da drenagem, quem cuida de drenagem? É Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, mas que ela tem um monte de fatores ali para cuidar, né? Não é focado a drenagem. Por exemplo, quem cuida de projeto de redistribuição de água é o DAI, é a Sabesp. Quem cuida da drenagem? Obras, geral. Planejamento, geral. Projetos, geral, entendeu? E eu acho que é algo importante. Se a gente está falando de resolver hoje o problema custa R$1 bilhão, eu acho que é justo você ter e isso afeta, sempre tem uma pessoa que morre aí, levado pela enxurrada, e é o afogado, né? Então, se a gente está falando que tem pessoas morrendo, que a solução para resolver isso lá na frente é R$1 bilhão, e isso não justifica ter um departamento exclusivo de drenagem, ou isso está junto com o departamento ambiental, que envolveria resíduo sólido, água, esgoto e drenagem, departamento de saneamento, né? Não faz muito sentido isso. Saneamento básico envolve drenagem. Água, esgoto, drenagem, resíduo sólido. Então, uma companhia de saneamento teria que envolver essas outras áreas, na minha opinião. Ricardo, agora o que me assusta, não me assusta, né, mas é até uma questão de admiração, é que você, além de todo esse conhecimento que tem no assunto, você conseguiu acumular esse conhecimento e trabalhar em tantas áreas com excelência, tendo 4 filhos, sendo que são trigêmeos, né? Trigêmeos e depois veio uma menina. Para contextualizar pro pessoal, eu e a Maísa começamos a namorar na mesma turma que o Aldo, né? Então a gente estudou tudo junto. Então a gente está há 19 anos juntos, eu e a Maísa, né? E eu diria que foi... Na vida, a Maísa é muito organizada, muito planejadora, tudo ela planeja, enfim, né? Ela tem tudo na cabeça dela, ela anota ali as coisas na agenda dela. Eu sou meio avoado, sabe? Eu sou um cara criativo, mas eu sou mais bagunçado. E tudo a gente programa na vida, né? Então a gente programou, vamos ter Ela falou, filhos. Ricardo, vai lá, joga uma sementinha, você avoado jogou 3. A programação era 2 filhos só. E aí nós tivemos primeiro filho dá muito trabalho, né? Você se assusta. Nossa, foi complicado, a gravidez foi complicada, enfim. E aí a gente, não vamos ter mais não, tá bom, né? Aí a gente, não, vamos ter, sim, é legal, né? Então vamos ter. Então o primeiro foi a Isabela, menina, a Isabela. de 8 anos, entendi. E aí nós perdemos, né, a segunda gravidez, logo no começo, foi meio traumatizante. E aí, não vamos ter, vamos ter. Programamos o segundo. Só que aí veio 3, né? Nossa. Então, e como eles não são idênticos, é culpa da Maísa mesmo, né? E eu brinco que eu garanti apesar de não ter sido planejado isso, mas eu garanti minha aposentadoria, né? Porque pelo menos um vai ter que sustentar o pai no futuro, né, dos 4. Então, a minha aposentadoria tá lá. Mas o escolhido. Uma coisa que eu aprendi, Aldo. A gente lá na graduação, na Unesp, no curso integral, que a gente só estudava, pegava lá, acho que era 30 horas semanais, né? Era triste. E a gente falava assim, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, tá puxado, é semana de prova, tal. Meus alunos falam isso para mim. Aí você começa a trabalhar, você fala assim, até que eu tinha tempo. Aí você casa, você fala assim, até que eu tinha tempo, né? Aí você começa a trabalhar, você tem filho, aí você fala assim, nossa, realmente eu tinha muito tempo. Aí eu, com 4 filhos, eu falei, eu não paro de reclamar que não tem tempo, né? Então, realmente eu tenho uma carga que eu tenho me estruturado aí para mudar um pouco isso. Hoje eu tô com 3 cargos CLTs e mais o meu escritório. E mais a coordenação do projeto de pesquisa que não entra dentro de um cargo CLT. Não dá. Chega uma hora que você entra em colapso, né? Então eu me estruturei, né? Como a gente veio para Bauru também, eu estava morando em Lins,
eu me estruturei, né? Tô saindo ali aos poucos da Unilins, que é uma casa que eu amo muito, né? Tenho uma paixão muito grande. Começando um trabalho muito legal aqui, semelhante em modernização de curso aqui na FIB, na Engenharia Civil da FIB. E na Unesp eu tô por paixão, né? Professor substituto é paixão, não é nem por salário. Você sabe como que é, eu né? sei. Mas é uma retribuição que eu tenho a tudo que a universidade me deu. E o escritório. Mas é tudo questão de você se organizar. E eu trabalho meio que sozinho hoje no escritório, assim, sabe? Com bastante parceiros, né? Mas hoje eu não tô com estagiário nenhum. Geralmente a gente tem, mas hoje não. E como que você consegue fazer isso, né? Encarando, resolvendo, falar, eu vou fazer, vamos embora, vamos fazer. Só que você deixa de ter, hoje eu trabalho manhã, tarde e noite, todos os dias, sábados, às vezes domingo. E então eu estou diminuindo, não tenho por que você trabalhar tanto assim, né? Até mesmo para dar oportunidade para as outras pessoas também estarem no mercado, né? Eu acho que eu não quero ser o fominha, tá tudo para mim não. Eu acho que o certo seria a gente trabalhar só de sábado e domingo e ficar com a família de segunda a sexta, sabe? Não tem mais trabalho para todo mundo. Então a gente tem que trabalhar menos, recebendo a mesma coisa, né? Então eu basicamente estou me reestruturando porque isso não é saudável, né, cara? A gente está numa etapa da vida aí que a saúde começa a cobrar. Então isso não é saudável. Quero ser a pessoa que entra às 7 horas da manhã e volta às 11 horas da noite, ganha dinheiro, mas não tem tempo para viajar. Mas né? também, em função da sua responsabilidade, não dá para simplesmente se desligar de tudo. Sim, você tem projetos em andamento, né? Então, a própria Unilins tem, né? Quando eu algo... saí da coordenação da Unilins foi difícil isso, porque coordenação é um cargo muito burocrático. E eu não sou um cara burocrata de fazer documentação, né? Então isso estava ficando um pouco para trás, mas precisava dessa modernização do curso, tratamento com o aluno, essas questões. Então eu entrei lá. Aí começou a pandemia, essas coisas ficaram muito travadas, então a gente não conseguia fazer esses eventos, né? Aí a professora Simone, que hoje é a coordenadora, ela era muito boa nisso. Então falei, naturalmente ali, né? Eu acho que ela vai sumir, então eu pedi para sair para me dedicar ao escritório. Porque o escritório, apareceu o projeto, eu faço. Né? Hoje não, é minha atividade principal é o escritório. Então me estruturei já para isso, né? Aí eu comecei aqui na FIB e o pessoal, você não quer dar um apoio na coordenação? Eu falei, eu dou todo o apoio para a montagem do curso em núcleo docente estruturante, nas disciplinas. Eu acho que o que eu acredito para o ensino, que a gente estava conversando, é o mesmo pensamento deles. Então isso faz total sentido. Eu não estaria numa faculdade que não estivesse pensando dessa forma, só estivesse pensando em venda de diploma. Então, ok, vamos lá colaborar, né, com o curso nessa linha. Mas eu tenho que saber que eu não posso, de novo, pegar 5 noites por semana com o meu escritório com o projeto de pesquisa. Entendeu? Então o projeto de pesquisa acaba em março. Vai abrir uma folguinha, né? Eu preciso achar um tempo para eu voltar a jogar Mario Kart, entendeu? Senão você não vive, cara. Passa os anos, você não vive. Beleza, você ganhou dinheiro, sustentou, beleza, mas e aí? Vai chegar um momento que a família vai viajar e eu vou estar trabalhando. Então é importante que a gente... Minha expectativa de vida é o seguinte, uma vez por ano eu quero viajar com a minha família. E tá bom, né? Você não precisa mais que isso, não. Então tem que aproveitar, a gente não sabe como que vai ser o ano que vem, se a gente tá aqui, se não tá, né? Então tem que aproveitar o dia. Mas só pensando no fato de você agora estar com a Mouto Engenharia, isso aí traz também um certo conforto e prazer, né? É diferente trabalhar para os outros e fazer o seu próprio negócio à sua maneira, não é? O que é legal, assim, de você ter um escritório, você tem também. Um dia você está com um cliente, outro dia você está com outro cliente. Então não dá tempo de cansar, sabe? Nem o cliente de você, nem você com o cliente. Então um dia você está numa indústria sucroalcooleira, outro dia você está num parque fotovoltaico, no outro dia você está num loteamento, sabe? No outro dia você está numa obra residencial. Né? Eu ainda mantenho alguns projetinhos, não ganho muito dinheiro não, com obra residencial, mas pra gente fazer o que gosta, né? Que eu gosto de estar nisso. Então, e a liberdade, flexibilidade de horário. Né? Então, eu acho que os 4 filhos exigem isso. Né? A Maísa tem um cargo público que tem horário, né? Apesar de também ter uma certa flexibilidade desse horário, ela cumpriu a carga horária, mas não é horário de entrada, é horário de saída. Mas, por exemplo, precisa buscar a molecada na escola. Então, quem busca sou eu, quem dá o almoço para eles sou eu. Aí ela chega, eu saio, né? Então, se eu não tivesse essa flexibilidade de horário, era complicado. As crianças são pequenas ainda. A Isa tem 8, mas os meninos têm 4 anos. Então, fica doente, né? E você tem que ficar em casa cuidando deles. Né? Eu trabalho de casa, então eu tenho um desktop lá no meu escritório e tenho um desktop na minha casa.
Então, quando não dá para trabalhar de lá, eu trabalho na minha casa. Eu faço essa jogada. Mas é ruim, não é exemplo não, viu, pessoal? Não vão seguir não, ficar trabalhando 70 horas por semana. No começo da carreira é bom, tá? Mas depois vai pensando em diminuir. A gente não está aqui para trabalhar nesse mundo não, está aqui para propor soluções e viver a vida, não é verdade? É isso aí. Ricardo, um prazer receber você aqui. Achei que foi muito interessante a conversa. Você, com todo o conhecimento que você trouxe, certamente você contribuiu para o pessoal que assiste. A moçada de hoje, eles gostam muito de assistir vídeos, podcasts, e eles podem absorver uma informação, de repente, que nunca iriam absorver numa sala de aula. Eu lembro quando eu me formei, eu fui fazer especialização em engenharia de estruturas na Unilins. Verdade, você E fez eu lá. fiquei assim muito surpreso com a organização da Unilins. Gostei muito da faculdade, né? Aprendi bastante lá. Inclusive depois fui chamado para dar aula lá no curso de engenharia de estruturas. E assim, sabendo que você está trazendo isso de lá para a FIB, é algo também muito engrandecedor para a engenharia bauruense, né? Estruturando uma outra faculdade nos moldes que a Unilins tem, que é muito bom, né? Eu pude observar isso nos 2 anos que eu frequentei lá. Agradeço você ter aceitado o convite e vindo aqui para bater esse papo, e espero que num futuro próximo você retorne ou que a gente possa também trabalhar juntos em função das nossas áreas de atividade também não serem concorrentes e sim complementares, né? Sim, a gente troca sempre figurinha, né? Você falou da escola de engenharia de Lins, que é a Unilins, né? Ela tem uma tradição muito grande, uma história muito bonita, né? Passa por dificuldades, como todas as instituições de ensino atualmente, né? Mas sempre prezou pela qualidade, né? E essa minha vinda aqui para a FIB de Bauru é porque a gente sempre fala assim, concorrência, concorrência, concorrência. Eu falei, meu Deus, as universidades boas, as faculdades boas, não pode ficar pensando na concorrência. Elas têm que se unir. Porque enquanto elas ficam brigando, né? Os grandes grupos mercadológicos que vendem diploma, né? Tem grandes grupos bons, mas tem grandes grupos que vendem diploma, vai devorando o mercado, né? Tem curso aqui em Bauru por R$111 de engenharia civil em 1 ano e meio. Não dá. Então, a gente que ideia estudou é 5 anos essa. em período integral sabe que se o negócio não for muito 4.000 bem... horas de carga horária, né? Não é fácil, então, realmente, e faltou ainda toda a área de humanas, né? Pois é. Então, é importante, eu acho que a minha carreira acadêmica ainda é mais por contribuir na formação de outros profissionais e por terapia, né? Porque a gente faz terapia. Eu que agradeço, foi um prazer aqui, sempre a gente está trocando figurinha, mas fazia muito tempo que a gente não conversava pessoalmente, assim, né? Fico à disposição aí do que precisar de apoio aí. Parabéns pela iniciativa de estar lá com o podcast, com essa estrutura. Vocês não estão vendo, pessoal, mas uma estrutura aqui de estúdio mesmo. Continue nessa linha aí, eu acho que é muito proveitoso. Seus cursos de capacitação que eu tenho acompanhado sempre, assim, são cursos que as universidades conversam muito, de trabalhar com cursos de curta duração e aplicados à prática, porque tem muita gente que teve deficiências na formação, por melhor que seja a universidade. Pegar a Unesp, tem algumas deficiências que você vai sair. Você coloca a solução ali, o que o cara quer, em curto período de tempo. Então isso é muito adequado, acho que você está no caminho certo. E pessoal, se vocês quiserem me procurar lá, tem o meu Instagram, é Ricardo Mouto Pereira, ou Mouto Engenharia, LinkedIn, Facebook, YouTube. O YouTube é Mouto Engenharia, tá meio abandonado lá, mas um dia eu volto. Beleza, pessoal? Beleza. Obrigado, viu, pelo convite. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.